Oi gente, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e esse é um dos nossos primeiros vídeos de 2015. Espero que esse ano seja muito especial para todos nós, repletos de saúde, alegria, realizações e muitos livros. Para começar o ano com o pé direito, eu resolvi que vou tentar ler mais livros que estão parados na minha estante. Sabe aqueles livros que não são de parcerias, que eu ganho de presente, que eu compro naquela vontade louca de ler, mas que na correria do ano eu acabo não conseguindo lendo e deixo eles para depois. Resolvi que 10 livros que estão na minha estante eu vou ler, eu tenho que ler esse ano. E eles estão aqui e eu vou mostrar para vocês quais são. São 10 livros que eu pretendo ler em 2015. Livros muito bons, que eu tô com a expectativa lá em cima para lê-los. O primeiro deles é um clássico, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse livro eu já li ele, eu já li 2/3 dele na época que eu li Crepúsculo. Como esse livro é um dos favoritos da protagonista, eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre ele. Mas naquela época eu não tinha maturidade suficiente para entender a escrita, para aceitar que ela é histórica, ela é um clássico, então ela é um pouco mais demorada, e acabei abandonando a leitura, faltando muito pouco para acabar. Aí eu resolvi que agora eu vou lê-lo até o final, porque eu adorei Jane Eyre, que é da irmã de outra irmã Brontë, então eu acho que eu vou gostar bastante desse, porque eu já ouvi falar que ele é mais sombrio, que ele tem um relacionamento um pouco mais conturbado, e eu gosto. Eu adoro clássicos, gosto muito dos livros escritos nesse período, que retratam a Inglaterra dessa época, então agora eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu acho que livros, eles têm um momento certo na vida do leitor. Então, às vezes a gente começa a ler e não gosta, é melhor parar e tentar ler em outro momento, para que a gente não acabe falando, não gostei desse livro. Às vezes não é porque o livro é ruim, mas é porque naquele momento a gente não está preparado para ele. E eu quero ler O Morro dos Ventos Uivantes exatamente por isso. Outro livro que eu estou muito ansiosa para ler, esse livro foi um presente da minha gêmea querida, a Ione. Eu fui a melhor amiga de Jane Austen, eu adoro tudo que é no universo da Jane Austen. Ela é uma das minhas autoras preferidas, vocês já estão cansados de saber disso. E eu sempre quis esse livro, acho que faz uns 3 anos que ele tá na minha lista de desejados, porque ele parece ser um chiquilite bem divertido e fala de todo aquele universo e vai trazer pra perto uma das personalidades que eu gostaria de ter conversado, de ter conhecido, que é a Jane Austen. Então, tenho certeza que eu vou gostar. As letras são grandes, o livro tem algumas ilustrações, então eu acredito que eu vou ler ele rapidinho. Outro livro que eu tô muito ansiosa pra ler, que também foi um presente de uma leitora, que era pra eu ter lido ano passado, mas eu fiquei com muito medo, porque eu tenho certeza que eu vou chorar horrores. E um livro que vai virar filme, então é mais uma motivação pra eu lê-lo logo, é Como Eu Era Antes de Você. Eu sei que é o tipo de livro que vai arrancar suspiros, que eu vou chorar, que eu vou me emocionar bastante. Eu já sei basicamente sobre o que é a história, talvez eu não me surpreenda tanto, porque eu já peguei ali vários, não spoilers, mas vários pilares da história, lendo resenhas e vendo comentários. Então, mas independente disso, eu sei que eu vou me emocionar, e é ruim, né, porque as expectativas ficam lá em cima, mas não importa. Eu decidi que esse ano eu pretendo ler esse livro. Eu nunca li nada da Jojo e dizem que ela escreve maravilhosamente, então estou ainda mais ansiosa. Outro livro que eu quero ler, esse foi um livro que eu comprei, foi um dos primeiros livros que eu importei da UC. Gente, faz muito tempo que ele tá parado na minha estante. Na época eu comprei a série, são 4 livros, e eu paguei muito barato, porque eu estava super curiosa para ler. Essa autora, que é a Sarah Edson Allen, ela foi publicada no Brasil pela Planeta e pela Rocco. Não sei se vocês vão saber de nome, mas é autora de O Jardim Encantado, Pessegueiro, A Menina que Perseguiu a Lua. Os 2 últimos que eu falei, esse Pessegueiro e A Menina que Perseguiu a Lua, são publicados pela Planeta, não faz muito tempo. E o primeiro, que é O Jardim Encantado, que é o mesmo que esse aqui que eu tenho em mãos, foi publicado pela Rocco já faz um tempinho. Esses livros, eles são romances contemporâneos, são as 4 protagonistas, cada livro é de uma protagonista diferente, são da mesma família, então as histórias estão interligadas. Ele fala sobre romance, sobre amizade, sobre esse laço familiar entre elas, e tem um pouco de mistério. Então ele é considerado em Portugal como um romance mágico. Eu tô bem ansiosa pra ler,
dizem que a autora é incrível, que ela envolve demais o leitor. Então, como eu tenho os 4 na edição de Portugal, eu resolvi que o primeiro eu não vou deixar passar e vou ler esse ano. Tô bem ansiosa. Gente, outro livro que tá nessa lista e que eu queria ele faz muito tempo. Não sei há quantos anos ele tá na minha lista de desejados, mas ano passado eu consegui trocar ele no Scooby e eu tô ansiosíssima pra lê-lo. É Na Escuridão da Noite. É um romance histórico, que vocês sabem eu adoro. E eu nunca li nada dessa autora, não sei se ela tem outros livros publicados, mas dizem que esse é incrível, que ele é extremamente envolvente e que ele é do jeito que eu gosto, aquele romance fofo, que por mais que seja previsível, é bem envolvente, faz a gente ficar suspirando. É o tipo de romance que eu gosto, eu espero gostar, porque ele tem tudo pra me envolver e pra ser uma das grandes leituras de 2015. Outro livro que tá nessa lista também é um presente de uma leitora, de uma amiga, que eu fiz por meio do blog. É Adeus Tina, o último bailarino de Mao. Quando eu recebi esse livro foi em outubro do ano passado, se eu não me engano, e eu olhei a capa e eu imaginei que não seria um romance. Se eu fosse numa livraria, não seria um romance que eu pararia para ler a sinopse ou me interessaria para comprar. Mas como foi um presente de uma pessoa que eu considero muito e que a opinião dela é muito válida para mim, eu fiquei muito ansiosa. Ela disse que é um romance arrebatador, que vai me fazer chorar e me emocionar muito. Então eu tô super curiosa pra saber o que eu vou achar. É sobre um bailarino, então eu tô aqui me preparando psicologicamente pra fazer essa leitura. Vocês estão vendo que todos os livros que estão aqui estão assim, né? Eu tô completamente envolvida por eles. Eu acho que esse é um dos pontos negativos, porque eu criei muitas expectativas pra esses livros, mas eles são meus queridinhos e eu pretendo lê-los e com certeza eu vou me apaixonar. Esse Adeus Tina, que eu acabei de mostrar pra vocês, ele é baseado numa história real, então tô curiosa. Outro livro nessa lista é Eleanor Park. Todo mundo já leu, todo mundo gostou, menos eu. Não é menos eu que eu não gostei, menos eu que eu não li. Eu não li nada ainda dessa autora. Eu só li um conto, que é o que tá no livro Presente do meu Grande Amor, que a Intrínseca publicou recentemente, agora pro Natal, que são livros de contos. Eu amei o conto dela, assim, foi o mais fofinho, não tem nada assim completamente emocionante, mas foi o romance que eu mais gostei, com os personagens mais fofos. É muito difícil a gente se envolver com um conto, e com o conto dela eu já adorei, então eu imagino que os livros eu também vou gostar. Eu achei muito bacana a forma que ela estrutura os romances por esse conto, e se os livros dela foram assim, então acho que já é uma autora que eu vou me apaixonar. Então eu tô bem ansiosa, esse livro eu ganhei de presente, se eu não me engano, olha, pra vocês verem, ele já faz um tempinho que tá na minha estante parado. E tô bem curiosa pra ler. Outro livro que tá nessa lista é um livro que eu acho que vocês vão até se surpreender por eu não ter lido ainda, que é Querido John, do Nicholas Sparks. Já vi o filme e já me interessei em ler o livro, mas o meu problema com o Nicholas é que vários livros dele que eu tento começar a ler, eles não me envolvem. Eu fico parada, empacada, a leitura é muito descritiva, muito detalhista, dá muitas voltas e acaba sempre terminando da mesma forma. Então, nessas férias que eu passei com a Ione, eu conversei com ela e pedi para que ela me indicasse um dos livros do Nicholas que ela achava que era mais assim, rápido de se ler, que não era muito enrolado. E aí ela me indicou Querido John, e como eu já tenho ele, quer dizer, eu tenho vários livros do Nicholas na minha estante sem ler, eu fiquei curiosa e decidi que eu vou ler. Já faz tempo que eu assisti o filme, então eu imagino que eu não vá... que eu vou acabar me surpreendendo com a leitura. Espero que eu goste, porque já que acho que é a 4ª chance que eu vou dar pro Nicholas. Então, Sr. Nicholas, por favor, me surpreenda com esse livro. Os 2 últimos livros dessa lista são continuações de primeiros livros que eu sou completamente apaixonada, que são grandes leituras minhas, e que eu enrolei pra ler a continuação com medo do que aconteceria. Mas 2015 eu não vou ser medrosa e eu vou lê-los sem falta. Um deles é Amor Inteiro, da Maribel Azevedo. Ele é continuação de Amor no Ninho. Narra a história de 2 irmãos. Eles foram criados como irmãos, mas a protagonista ela é adotada. Ainda assim, foi adotada muito pequenininha, então a família inteira vê ela como uma filha, mas ela é apaixonada pelo irmão postiço dela mais velho. E aí eles
No primeiro livro eles engatam em um relacionamento, passam por momentos muito difíceis, altas tribulações, e o final é de acabar com o coração do leitor, assim, de deixar a gente apertado, de não saber o que vai acontecer, do que vai ser o futuro deles. Exatamente por isso eu demorei tanto pra ler o livro, porque eu tô com muito medo do que vai ser. Aí eu já vi comentários que o segundo é ainda melhor que o primeiro, então eu tô encantada. Pra quem gosta de New Adult, aquele New Adult que, assim, tem toda aquela perspectiva dos jovens, do que eles vão ser no futuro, de quais são as decisões que eles vão tomar, mas que também tem romance, que tem aquele um pouquinho de mimimi, sabe, né? De jovem, né? São 18, 19 anos, e que tem um romance bem intenso e um problema emocional enorme. Gente, leia os livros da Maribel. Essa duologia é incrível, completamente apaixonada. Eu nunca vou cansar de indicar pra vocês, vale muito a pena. Quando eu comprei, eu paguei ele muito barato numa promoção que a autora fez, então fiquem de olho nas redes sociais da Maribel, que às vezes ela faz umas promoções bacanas. E pra quem gosta de ler em e-book, também tem, se eu não me engano, pra vender na Amazon, então vale a pena. E é isso, eu tô doida pra ler esse livro, mas tô com muito medo. E o outro livro que eu enrolei pra ler ele em 2014 inteiro, que muitos de vocês querem me bater por causa disso, é Entre Agora e o Sempre, continuação de Entre Agora e o Nunca. Quando eu penso em New Adult, Entre Agora e o Nunca é um dos meus preferidos. Não adianta, para alguns pode ser superficial, pode ser clichê, pode não trazer uma mensagem profunda, mas Entre Agora e o Nunca me marcou muito como leitora, assim, a forma que eu me envolvi com a protagonista, os sentimentos dela de liberdade, de querer encontrar o seu futuro, foi incrível a forma que eu me deixei envolver pelo livro. Mas, eu tô com tanto medo da continuação, porque ela não seria necessária, não totalmente. E aí, como o mocinho é um dos meus mocinhos preferidos, a mocinha também, a autora também, eu tô com medo. Mas eu acho que eu vou gostar, espero que eu goste. Estou ansiosa pra ler. Bom, gente, esses são os meus 10 livros pra 2015. Já leram algum? Tem algum desses aqui vocês acham que eu tenho que começar assim? Paola, sua boba, porque você não leu esse livro ainda? Ou se vocês tiverem algumas dicas, tiver algum dos livros desses que vocês também querem ler, alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E espero que em 2015 a gente consiga ler muitos livros, entre eles livros incríveis. Um super beijo, até mais, tchau!